850. Quem tem o poder de estabelecer impedimentos matrimoniais, de dispensar deles e de julgar da validade do matrimônio cristão? Somente a Igreja tem o poder de estabelecer impedimentos e de julgar da validade do matrimônio entre os cristãos, como somente a Igreja pode dispensar daqueles impedimentos que ela estabeleceu. 851. Porque somente a Igreja tem o poder de estabelecer impedimentos e de julgar da validade do matrimônio? Somente a Igreja tem o poder de estabelecer impedimentos, de julgar da validade do matrimônio e de dispensar dos impedimentos que ela própria estabeleceu, porque no matrimônio cristão não pode ser separado o contrato do sacramento, embora o contrato caia sob a autoridade da Igreja, uma vez que somente a ela Jesus Cristo conferiu o direito de promulgar leis e decisões acerca das coisas sagradas. 852. Pode a autoridade civil dissolver com o divórcio o vínculo do matrimônio cristão? Não, o vínculo do matrimônio cristão não pode ser dissolvido pela autoridade civil, porque esta não pode ingerir-se em matéria de sacramentos, nem separar o que Deus uniu. 853. Que é o matrimônio ou o casamento civil? O casamento civil não é mais que uma formalidade prescrita pela lei, a fim de dar e de assegurar os efeitos civis aos casados e aos seus descendentes. 854. Um cristão pode celebrar somente o casamento ou o contrato civil? Para um cristão, não é suficiente celebrar somente o contrato civil, porque este não é sacramento e, portanto, não é um verdadeiro matrimônio. 855. Em que condições se achariam os esposos que convivessem juntos, unidos somente pelo casamento civil? Os esposos que convivessem juntos, unidos somente pelo casamento civil, estariam em estado contínuo de pecado mortal, e a sua união seria sempre ilegítima diante de Deus e da Igreja. 856. Deve fazer-se também o contrato civil? Deve fazer-se também o contrato civil, porque, embora não seja ele sacramento, serve, no entanto, para garantir aos casados e a seus filhos os efeitos civis da sociedade conjugal. Eis porque, como regra geral, a autoridade eclesiástica não permite o casamento religioso quando não se cumprem as formalidades prescritas pela autoridade civil. Quinta parte. Das virtudes principais e de outras coisas que o cristão deve saber. Capítulo 1. Das virtudes principais. Sede santos, porque eu sou santo. Levítico, capítulo 11, versículo 44. Parágrafo 1. Das virtudes teologais. 857. Que é a virtude? A virtude é uma qualidade da alma pela qual se tem propensão, facilidade e prontidão para conhecer e praticar o bem. 858. Quantas são as principais virtudes sobrenaturais? As principais virtudes sobrenaturais são 7, a saber, 3 teologais e 4 cardeais. 859. Quais são as virtudes teologais? As virtudes teologais são a fé,
a esperança e a caridade. 860. Porque a fé, a esperança e a caridade são chamadas virtudes teologais? A fé, a esperança e a caridade são chamadas virtudes teologais, porque têm a Deus por objeto imediato e principal e nos são infundidas por Ele. 861. De que maneira as virtudes teologais têm a Deus por objeto imediato? As virtudes teologais têm a Deus por objeto imediato, porque pela fé nós cremos em Deus e cremos em tudo o que Ele revelou. Pela esperança esperamos possuir a Deus. Pela caridade amamos a Deus e nele amamos a nós mesmos e ao próximo. 862. Quando é que Deus nos infunde as virtudes teologais na alma? Deus, por sua bondade, infunde-nos as virtudes teologais na alma quando nos adorna com a graça santificante. E por isso, quando recebemos o batismo, fomos enriquecidos com estas virtudes e com elas os dons do Espírito Santo. 863. É suficiente para o cristão se salvar as virtudes teologais recebidas no batismo? Para quem tem o uso da razão, não é suficiente ter recebido no batismo as virtudes teologais, mas é necessário fazer frequentemente atos destas virtudes. 864. Quando somos obrigados a fazer atos de fé, de esperança e de caridade? Somos obrigados a fazer atos de fé, de esperança e de caridade. Primeiro, quando atingimos o uso da razão. Segundo, frequentes vezes no decurso da vida. Terceiro, em perigo de morte. Parágrafo 2º. Da fé. 865. Que é a fé? A fé é uma virtude sobrenatural, infundida por Deus em nossa alma, pela qual nós, apoiados na autoridade do próprio Deus, acreditamos ser verdade tudo o que Ele revelou, e por meio da Santa Igreja nos propõe para crer. 866. De que maneira podemos conhecer as verdades reveladas por Deus? Conhecemos as verdades reveladas por Deus através da Santa Igreja, que é infalível, isto é, pelo Papa, sucessor de São Pedro, e por meio dos bispos, que, em união com o Papa, são sucessores dos apóstolos, os quais foram instruídos pelo próprio Jesus Cristo. 867. Temos nós a certeza de que são verdadeiras as doutrinas que a Santa Igreja nos ensina? Temos a certeza absoluta de que são verdadeiras as doutrinas que a Santa Igreja nos ensina, porque Jesus Cristo empenhou a sua palavra de que a Igreja nunca se enganaria. 868. Com que pecado se perde a fé? Perde-se a fé negando ou duvidando voluntariamente, até mesmo que seja de um único artigo que nos é proposto para crer. 869. Como recuperamos a fé? Recuperamos a fé perdida, arrependendo-nos do pecado cometido e crendo de novo em tudo o que crê a Santa Igreja.